Captar investimento não é para qualquer um. É a segunda coisa mais difícil na vida de um empreendedor. A primeira é fazer o negócio dar certo. Enquanto eu me envolvia, me apaixonava mais. Enquanto eu me envolvia, fazia investimento. Enquanto fazia investimento, perdia dinheiro no início. Mas aí até uma hora que eu comecei a acertar. Nível de maturidade, como que você enxerga a gente em relação aos Estados Unidos? É claro que eu tô comparando coisas que têm tempos muito diferentes, né? Como é que você enxerga esse nível de maturidade? O mercado de investimento de risco é um mercado que já virou, que tá virando, ainda tá amadurecendo. Qual que é a sua leitura sobre isso? Pergunta é, para o empreendedor, para a startup, o dinheiro do investidor tem CPF ou CNPJ? O seu 1 milhão tem o mesmo valor do 1 milhão de um outro cara que não tem a sua experiência? Caramba. Maury Pinho é uma figura central no ecossistema brasileiro de startups e investimentos. Com mais de 20 anos de experiência como empreendedor, ele já esteve à frente da Associação Brasileira de Startups, a AB Startups, como presidente. E como investidor anjo, participou de mais de 38 startups e vivenciou exits para gigantes como Localweb, como a Anima, Natura, Hotmart, B2W e atualmente ele é fundador e presidente da Investidores VC, uma plataforma que conecta investidores a startups. A sua trajetória o torna uma das vozes mais experientes para guiar empreendedores na jornada de captação de Venture Capital. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast do Zero ao Exit. Meu nome é Rodrigo Miranda, sou fundador e CEO da VPX Company, também fui cofundador da Zite e da Chip Delivery. Aqui no do Zero ao Exit, minha missão é receber alguns dos maiores empreendedores do Brasil que criaram, escalaram e venderam suas operações ou estiveram envolvidos em operações do famoso M&A. E também meu compromisso é explorar tudo que tem de legal, que tem de emocionante nesse mundo, mas principalmente o que tem de desafiador, aquilo que todo mundo passa e pouca gente fala. Hoje a gente vai fazer um episódio num formato um pouco diferente, que eu estou chamando aqui de bastidores dos M&As, para a gente poder mergulhar a fundo em quem não só vivenciou um ou dois exits próprios, mas que vivencia, eventualmente, algumas dezenas. Antes de eu anunciar aqui para vocês e apresentar, eu tenho um pedido para fazer. Se você está no Spotify, clica para seguir aí o nosso canal. Se você está lá no YouTube, se inscreve e compartilha com o máximo de gente possível para a gente levar esse conteúdo para todo mundo que tem interesse em negócio, M&A em geral. Beleza? Então, hoje comigo aqui no sofá da minha casa, a Maury Pinho. Obrigado pela presença, meu cara. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. A honra é toda nossa. Cara, antes da gente começar, imagino que boa parte de quem está vendo aqui já te conhece, que é uma figura famosa do mundo de VC, de negócio, etc. Mas se apresenta para a galera, você tem uma jornada diversa, dá uma geral que depois a gente vai pincelando aí cada uma das fases. Cara, vamos lá, se fosse para dar uma geralzona, sempre fui empreendedor, com 16 anos montei minha primeira empresa de tecnologia, na verdade fazia manutenção de computadores em Macaé. Aí fui fazer publicidade, me formei, trabalhei na área de tecnologia da informação, gostava muito disso. Trabalhei numa empresa chamada Future Security, de um cara chamado André Diamant, que depois criou o Sexy Canvas. Ele também foi da BE Startups, não foi? Foi presidente. Foi presidente também, Foi né? presidente da BE Startups. Sexy Canvas ficou famoso. Sexy Canvas. Aí eu aprendi muito com ele, fui para Macaé, empreendi num monte de coisa, voltei para a cidade. Aí criei uma agência de publicidade, restaurante, empreendi muita coisa. Quando eu volto para o Rio de Janeiro, decido criar uma empresa de software chamada Sync. E a Sync deu super certo. Mas era uma empresa de software, consultoria. Eu peguei essa grana, tava ali, cara, compro um apartamento, compro um carro, vivo uma vida de fazedor de software, e aí caiu o mundo das startups na minha frente. Eu não sabia o que era, mas eu queria procurar os desenvolvedores desse mercado. Entrei de paraquedas num evento chamado Startup Weekend, o primeiro do Brasil, conheci um monte de gente e levei o André Diamant como meu convidado para esse evento, cara. E aí, depois desse evento, eu falei, startup é o que eu quero. Comecei a fazer investimento em startups. Aí fui virar curador da Campus Party, presidente da B Startups. Comecei a me envolver com isso. Enquanto eu me envolvia, me apaixonava mais. Enquanto eu me envolvia, fazia investimento. Enquanto fazia investimento, perdia dinheiro no início. Mas aí, até uma hora que eu comecei a acertar. E eu fiquei alguns anos como presidente da B Startups, 5 anos. Ao final, em 2019... com uma experiência de já ter sido empreendedor, investidor, presidente da B Startups, criado comunidades de startups pelo Brasil, eu decidi virar full-time investidor anjo e criei a Investidores VC, da qual sou fundador.
Hoje, com uma rede de mais 700 investidores, 200 advisors. 700 investidores? 700 investidores já, são 5 anos, 58 turmas, formando investidores que investem junto com a gente. E ao todo já são mais 56 startups investidas, 9 exits. Estávamos até falando de um que está tendo a última parcela do earnout agora, depois a gente fala disso. Mas também história triste para contar. 14 write-offs, ou seja, 14 negócios que eu investi e não deram certo. Mas aí, esse é o resumão até hoje aqui. Massa. E, cara, você falou aí um termo write-off. Tem um episódio aqui só sobre glossário e o write-off não tá lá. Queria que você explicasse, por amor e pinho, venture capital, startups e write-off. Define esses 3 termos para quem eventualmente não está familiarizado com isso. Bom, então vamos lá, né? Vamos começar por startups e essa definição está passando por algumas mudanças hoje em dia, mas entendam startups como um conjunto de pessoas que está tentando resolver um problema de verdade que acontece no mundo real, mas ele quer resolver esse problema através de software, através da tecnologia. Esse grupo de pessoas está em busca de um modelo de negócios que eles possam repetir e escalar. Por isso que a gente paga as coisas, né? As assinaturas são modelos fáceis de repetir num ambiente de extrema incerteza, ou seja, um grupo de pessoas empreendedoras tentando construir um software para resolver um problema, para cortar o intermediador, para tirar uma ineficiência, cobrando, então em busca desse modelo para enriquecer, para gerar empregos, para mudar a economia, para transformar um problema em solução. Isso são startups. Aí vem AI, aí vem startups que começam meio offline, depois viram online, startups online que vendem coisas físicas, aí tem um monte de construção. Tem as startups que crescem e que aí as pessoas deixou de ser uma startup, mas ainda tem o DNA de uma startup. E elas precisam de dinheiro para conseguir vencer os objetivos, para conseguir justamente quebrar o status quo, quebrar o mercado que está na mão de uma grande empresa com inovação. Esse dinheiro muitas vezes vem do bolso do empreendedor, do dinheirinho que o pai emprestou, de um ex-amigo, de um ex-chefe, mas nunca é suficiente. Se a gente pegar todas as empresas que já passaram por histórias de início, meio e fim, e um fim com sucesso, com M&A, você vai ver que a maioria delas precisou de um capital que não vinha do próprio bolso dos fundadores. Esse capital pode vir de banco, de fundos, de aportes de outras empresas ou de investidores. Geralmente começa com investidores anjo, como eu, e quando evolui e essa quantidade de dinheiro para continuar crescendo vai sendo maior, ele tem que sair dessa esteira do investidor anjo, do investidor pequeno, ali, pequenos grupos de investimento, para ir para o Venture Capital, para o VC, que é o famoso VC, que são os fundos de investimento. O VC, ele joga um jogo maior, ele investe em negócios que já estão procurando uma fase de escala, e geralmente o VC é o que faz os negócios fazerem aquela expansão, né? Quando ele sai de 30, 40 pessoas no time para 200, 300, empresas que se tornam unicórnios, que a gente conhece, unicórnios do Brasil, geralmente tiveram um cheque de Venture Capital. E a última que você falou foi startup. Write-off. Write-off é quando tudo isso que a gente falou, startups, investidor anjo, Venture Capital, colocam dinheiro, tentam construir alguma coisa, mas não dá certo. Acaba a grana, acaba a vontade do founder, o problema muda, o mercado desencaixa. E aquela aposta de um time de fundadores que colocou muito tempo, muita dedicação para aquilo, e os investidores colocaram dinheiro, tem que fechar. Aí é o famoso faliu, que todo mundo conhece no Brasil, quando uma empresa fecha e se ela teve investidores, os investidores perdem a grana. Perfeito. Esse é o write-off. Esse é o famoso write-off. E que faz parte da vida de um investidor, né? Principalmente a gente que está investindo no início, né? Estatisticamente, normalmente são muito... quantitativamente, são muito mais write-offs do que sucessos, né? Enfim. Cara, você ficou muito conhecido pela sua participação, sua atuação como presidente da AB Startups. Eu queria te ouvir um pouco assim, você deve ter vivido muito de dentro isso. Quais foram as coisas que você viu ali de dentro dessa comunidade da startup Porque muita gente, quando começa a lidar com startup, começa a ficar mais inseguro. E você foi o cara que você foi para outra ponta. Você falou, cara, eu estou vendo uma oportunidade aqui de me tornar investidor, de colocar meu dinheiro nessas coisas. Eu conheço algumas pessoas que você investiu, né, na física, etc.
O que te chamou? Qual foi a oportunidade que você enxergou? E como que isso se conecta com a Investidores VC, que ia ser o negócio hoje, porque a gente vai falar daqui a pouco também? Pô, boa pergunta. Eu acho que tinha uma paixão por tecnologia e as startups caíram em cima desse problema, né? Resolver coisas com tecnologia. Eu me vejo muito como um designer, como um engenheiro, como um fixer. Então eu sempre gostei de pessoas que resolviam coisas. Só que ser startup ou ser negócios tradicionais, para mim eu acho que foi essa diferença que me fez querer tanto ir para esse mercado. Porque num país com mais de 220 milhões de habitantes, com uma geografia imensa, com uma diferença de educação, com uma diferença econômica, com uma diferença cultural tão grande entre as regiões, para mim só uma coisa poderia unificar e resolver isso tudo, era a tecnologia. Como é que um cara do Nordeste consegue resolver um problema do Sudeste? Como é que uma inovação nascida em São Paulo pode ajudar alguém em Santarém? Isso tinha que estar tecnologia envolvida. Então, na B Startups eu vivi muito isso. Eu vivi grupos de pessoas usando tecnologia com problemas locais, mas que poderiam ser replicados para outros lugares do Brasil. E eu falei, bicho, a gente pode transformar o país com tecnologia. A gente já é um país com uma adoção tecnológica alta, uma fintechização forte, sistema bancário evoluído tecnicamente, celular na mão de todo mundo, plano de dados com cobertura nacional, usuários de redes sociais e de consumo pelo aplicativo muito forte, o brasileiro adora isso. Aí o que eu pensei vamos pegar essa veia empreendedora, tacar a tecnologia que vai sair solução do outro lado. E a gente não deve nada para nenhum outro país. Você acha que a gente não deve... Em nível de maturidade, essa pergunta é interessante que eu já fiz para outro convidado aqui. Nível de maturidade, como que você enxerga a gente em relação aos Estados Unidos? É claro que eu estou comparando coisas que têm tempos muito diferentes, né? Mas como é que você enxerga esse nível de maturidade? O mercado de investimento de risco é um mercado que já virou, que está virando, ainda está amadurecendo. Qual que é a sua leitura sobre isso? Eu acho que a gente está passando... A gente está evoluindo. Tá. Eu diria que existe não é tão cartesiano assim, mas nos Estados Unidos você tem um nível de educação muito alto e esse cara sai muito orientado a resolver problemas de um jeito muito inteligente. Quase como se ele tivesse mais aula de física, de lógica. Ele sai mais Harvard Business. Tá. Isso é um fato. 2, o acesso a capital lá é muito maior, porque como a economia através de juros é menor, esse dinheiro tem que ir para inovação, para venture, para empreender, para criar coisas. Por isso que os Estados Unidos é terra da oportunidade. Então eu acho que lá você tem uma baita de uma educação, oportunidade e dinheiro. Tem incentivo para o cara colocar a grana dele nisso? Muito. E é um país que vende para o mundo, é o maior mercado consumidor do planeta. No Brasil, não temos o acesso a capital, nem um décimo. Nós não temos o mesmo nível de educação, mas nós temos desafios mais complexos. Desafios, às vezes, mais fáceis de resolver. Países do terceiro mundo também têm coisas muito mais simples de ganhar dinheiro. Total. Ineficiências mais doloridas. Então, isso traz e trouxe também uma inventividade para o brasileiro, uma sobrevivência, que aí eu vou fazer o paralelo. É o unicórnio versus vira-lata caramelo. O vira-lata caramelo, bicho, ele é o doguinho amado, ele ganha o biscoitinho, ele toma as carreiras, mas ele sobrevive. Então o Brasil tem proficiência para criar vira-latas caramelos adoráveis. Tá, agora vai entrar em cartaz o filme do Superman. E o cachorro dele é um vira-latinha, não é um baita de um terrier gigante, entendeu? E a gente já se provou que muitas vezes uma ideia que começa vira-lata caramelo se torna um baita de um cachorrão amado e grande, entendeu? Então, legal. Eu acho que foi isso que eu descobri, visitando muitas comunidades, vendo empreendedores com outras realidades, com outro acesso a capital, com outro acesso à educação, mas ainda assim construindo negócios incríveis e mudando a realidade de onde ele nasceu. E isso é o que motiva. Bacana, bacana. E conta para o pessoal sobre a Investidores VC. Qual que é o modelo, etc. Você estava me dando mais detalhe aqui, eu achei super bacana. Eu estava até comentando que o meu grande mentor, Diogo, fundador do PicPay, os caras mais chatos e criteriosos que eu conheço, ele fez e me elogiou muito. Falou, caraca, vale a pena pra caramba, gostei, aprendi um monte de coisa. E é um cara que está super envolvido. Conta pro pessoal sobre essa veia da educação, esse papel que vocês têm feito, cara, que eu acho que é fundamental. Tem pouca gente fazendo e que é do caralho, que é de educar o investidor. Porque
não basta ter dinheiro para você investir, pelo contrário. Pelo contrário, né? Às vezes a pior coisa é um cara com dinheiro animado, né? Vai fazer um monte de cagada. Então, conta um pouquinho dessa veia da educação, como que vocês trazem as oportunidades, etc., que eu achei muito bacana o modelo de vocês. Cara, o Investidores ele virou um reflexo um pouco do que eu acredito como investimento anjo, cara. Os erros que eu cometi, os acertos que eu cometi, acabaram virando um pouco da nossa tese. E a tese é: empreender é muito difícil. Mesmo que você tenha um negócio incrível e um time muito bom do seu lado, você não vai ter tudo o que você precisa. Você ainda vai precisar de um pouco de sorte. Você ainda vai precisar de conexões, você ainda vai precisar de mentores. Você acabou de falar, esse é um dos caras que é um dos melhores mentores. Total. Quando eu vi que eu era um baita do mentor, que eu colocava minhas conexões à prova, que eu entregava não dinheiro, mas eu entregava, além do dinheiro, recursos para esse time de fundadores, quando eu dava subsídio para eles, ferramental para eles, eu via que eles iam mais longe. Então minha tese virou: eu sei que o investimento vai se democratizar, que você vai poder pegar investimento do governo, no equity crowdfunding, eu sei. Mas se esse empreendedor tiver um outro empreendedor do lado dele, esse cara vai mais longe. Então minha tese começou a encontrar outros caras iguais a mim, que já tinham empreendido, que tinham grana, que poderiam colocar o dinheiro e não sofrer se aquele negócio não der certo, mas que tivesse uma retaguarda de experiência, que pudesse ter conexões. E aí eu comecei a ver o seguinte, cara, eu preciso ajudar essa startup a encontrar os melhores investidores que vão fazer diferença ao longo da jornada, que não é curta, é uma jornada de 5, 6, 7, 8, 9 anos. Se der tudo certo. Se der tudo certo. Eu preciso colocar caras que já passaram de alguma forma por uma perspectiva dessa jornada. Então eu especializei em garantir o seguinte, que esse cara vai ser investidor anjo direto, que ele vai ter contato com o founder, que ele vai aprender a não incomodar, que ele vai assinar um contrato que é fair para ele e fair para a startup, que ele vai estar recebendo report, porque sem report ele não opina nada. Então o que eu fiz para mim foi fazer uma Investidores VC onde eu era um investidor. E eu queria poder atuar, eu queria poder receber o report. Quando eu falei, mercado, querem investir junto comigo desse jeito? Eu comecei a pegar caras como eu. Legal. Empreendedores, donos de negócios que já tinham feito o seu pé de meia, empreendedores que tinham vendido suas empresas, como que você acabou de falar. Então, hoje Investidores VC é para aquele milionário que de alguma forma se tornou milionário e só tem poucos jeitos. Ou você deu muita sorte, ou você é muito competente, ou você é safado, esse eu não quero, ou você teve uma família excepcional e agora você está administrando isso, o que também é ótimo. Ok. Pega essas pessoas, cara. O cara que deu muita sorte, mas conseguiu manter. Ele não é bobo. O cara que é muito bom no que ele faz e o cara que recebeu um negócio feito pelo avô, mas melhorou. Esses três perfis, bicho, são caras excepcionais que todo founder quer ter ao lado. Perfeito. Porque ele não vai enrolar, ele não vai ficar fingindo que dourando a pílula. Ele sabe ganhar dinheiro e ele sabe entender quando o negócio está começando. Ele já foi o cara que já teve um dia ruim. Quando esse cara se junta com outros empreendedores, como eu, de outras áreas, você tem um cérebro coletivo incrível de atuação direta na startup. E para mim isso é a diferença entre o sucesso, o exit e o write-off, desculpa. E hoje, no nosso portfólio, nós temos uma taxa menor do que 7% de write-off. Legal. Então a gente tem uma super taxa baixa de write-off. Mas eu também não estou buscando negócio me dando 50 vezes, 60 vezes. Eu diminuo o risco de uma atividade que já arrisca demais, que é investimento em startup. Legal, legal. É mitigação de risco, né? É isso. E uma coisa que eu acho bacana, a gente estava falando antes aqui, é que você ocupa uma camada. Tem várias formas, né, do investidor, pessoa física, que é acessar o investimento, que é bateu na porta alguém, o cara investiu, tem lá os crowdfundings e cada um investe pulverizado. E depois, né, antes do que você faz, você tem os grandes fundos, que você tem que entrar com um checão, ou fazer um compromisso grande, pagar taxa de administração anualmente e tal. E você ocupa um lugar onde você permite os caras que são pessoa física, que são milionários, etc., mas que ainda não acessam aqui, ou nem querem acessar, porque quer ter proximidade. Exato. Mas você dá estrutura, você dá direcionamento, você explica pro cara que não dá para ser um contrato leonino pra cacete, porque senão esse cara vai mandar você pra casa do cacete e acabou o negócio. Né? Então eu acho que é um lugar muito legal. Antes, a gente estava fazendo um roteiro aqui
E aí a gente estava pensando, perguntar como é que o VC olha, como é que o investidor olha. Mas eu quero trazer um negócio mais pessoalizado, que eu acho que poucas vezes a gente tem a oportunidade de trazer aqui alguém que controla o dinheiro no melhor dos sentidos. O que o empreendedor tem que trazer para você considerar investir nele? Só os números, você já investiu em 57 através da Investidores VC. Já deve ter passado mais de 1.000 decks lá para você olhar? Já são 500 por ano. 500 startups por ano. 500 startups por ano. Pessoal, eu arriscaria aqui com alguma dose de convicção de que boa parte disso não passa nem da primeira análise, porque não cumpre um checklistzinho básico. Qual é o checklist Amuri que tem que ter para você começar a considerar olhar essa startup? Vamos lá do começo. Bom, vamos lá. Vou falar 100% aqui, jogo aberto. Cara, primeiro checklist para mim é o seguinte. Receita e crescimento. É a primeira linha que eu olho. Se esse cara ainda não tem receita, ainda está pré-30, 40 mil de receita mês, pequenininho, não é hora dele vir falar de investimento comigo. Ok. É hora dele olhar para o negócio dele e tentar encontrar fit entre a demanda que existe no mercado, o problema que existe e o que ele está construindo. Ok, você entende que abaixo de 30, 40 ele está ali meio que borboletando uns clientes, mas ainda não... Vai descobrir como dar o kick na moto para a moto pegar. Beleza. A moto ainda tá... Faz ela andar bonitinho. Tá rateando. Beleza. Passou disso aí eu quero ver crescimento. E nessa fase, estamos falando de startup, digital. O que é mais fácil? McDonald's triplicar de faturamento em 5, 10 anos ou Apple triplicar de faturamento em 5, 3 anos? Apple, digital, canais estabelecidos, smartphone na mão de todo mundo. Para mim, quanto menor for minha receita, eu estou na base do Monte Everest. Eu tenho mais oxigênio. Okay. Quanto mais eu cresço, mais difícil crescer é. Okay. Então, nessa fase, ele tem que crescer duplo dígito mês a mês. Mês a mês. Mais de 10% mês sobre mês. Vai anotando aí. Sair de 50 para 55, de 55 para 61, de 61 para 67. E é isso. Terceira coisa, ele tem que estar mandando reporte para mim todo mês. Para eu saber se ele saiu de 40 para 50, de 50 para 60 e por aí vai. Então, você vai acompanhando ele ali. Perfeito. Passou disso, e às vezes é 2 meses. Às vezes esse cara sai de 40 para 70 em 2, 3 meses. Se ele não me manda nada, eu não tenho como saber. Perfeito. Se ele está mandando reporte, eu vejo evolução ou não. Porque às vezes um mês dando errado, mas no outro dando certo, você aprende mais daquele founder. Você descobre a consistência dele. Você ganha mais tempo para testar a solução dele, para talvez virar cliente. Beleza. Passou por isso, aí eu entro na parte de yellow e red flag. Aí eu vou olhar cap table, estrutura societária, tem só já deixou operação, todo mundo está full time. Como é que estão os salários dessa galera? Como é que são os contratos deles com os clientes? Como é que está a parte contábil dessa empresa? Aí é dar aquela olhada que geralmente na startup não é tão pesada. Não é que nem o M&A de uma grande empresa. Claro. Então a gente passa mais rápido. Nossa DUI, por exemplo, leva 25 dias. Jurídica, contábil e comportamental. Passou, aí eu entro num deep dive, onde eu vou analisar critérios como marketing, vendas, financeiro, jurídico, eu vou entrar em CS, aí eu quero entender visão, sonho, máquina de vendas, KPIs, performance, margem, aí eu vou entrar. Mas não adianta eu entrar se ele não está fazendo aqueles pontos simples antes. Perfeito. Por que eu vou entrar numa operação que não está crescendo? Amor, tem operações que não estão crescendo, mas nessa fase, se ele não está crescendo, não é vir falar comigo, é descobrir como crescer. Perfeito. Então, eu crio um corte onde para todo mundo eu falo, cresça e apareça. Aí eu te dou atenção. Enquanto você não estiver fazendo isso, olha os meus conteúdos, eu vou te ajudar. Mas atenção, você tem que estar aqui. Entrou para esse clube do crescimento, bicho, aí eu vou colocar caloria em você. E eu acompanho esse cara. Aí entra o meu quinto ponto, que é, eu tenho que ter 6 meses de acompanhamento com ele. Eu não invisto sem isso. Antes de você investir... Por isso que eu falo, passou dos 40, começa a mandar reporte. Porque às vezes em 2, 3 meses, se já está bonito, eu faço a DUI, deu 4 meses, abro a rodada, deu 5, em 6 meses eu estou investindo meu dinheiro. Mas sem contexto, sem eu descobrir quem é você, sem você ir no meu happy hour, sem eu te convidar para ir na minha casa, sem eu testar a sua solução, sem eu ir no Reclame Aqui para ver se estão falando mal de você, o que eu sei sobre você?
Eu estou numa fase tão incipiente que eu tenho que conhecer mais sobre o founder, sobre o time dele. Como que você consegue conhecer o time de heads? Os outros sócios, a maioria dos investidores só fala com o CEO. Então, eu, Amuri, preciso de tempo. Legal. Sem tempo, eu não invisto. Então, esses seriam os meus critérios pré-requisito. Agora, para simplificar o resumão, cresça, passa de 50 pau, apresente para o investidor o seu reporte todo mês, se mantenha próximo, escute, mas principalmente, cara, foca no seu, porque se você se tornar inevitável, o dinheiro vai vir. Sem dúvida, sem dúvida. E tem um negócio que o Amuri está falando aqui que eu sempre bato muito sobre reporte. E eu falo com os meus clientes, com os meus sócios, cara, reportar é uma arte. É uma arte. Reportar é uma arte. Tem que ter consistência. Tem que saber reportar não só o que é bom, mas o que está dando ruim, de maneira clara. Mostra muito mais. Eu tenho um outro grande mentor meu que ele fala assim que satisfação não paga dívida, mas amortiza. E ele fala, cara, reporta o que tem de ruim também, ganha confiança, né? Mostra que, bicho, você está no jogo. Porque quem é do jogo sabe que não tem como ser só capa de jornal a notícia. Né? E o como que você reporta isso, né? Você trazer de forma clara, você trazer de forma concisa, coisas que não são indicadores de vaidade, mas sim indicadores reais. Isso eu acho que é um negócio muito, muito bacana. Eu tenho alguns clientes de startup que eles estão constantemente alimentando fundos, etc. E eu acho que essa prática tem se tornado cada vez mais comum, assim, né? Sim. De você fazer um namoro, ou talvez um flerte, né? Não é nem um namoro, um flerte, antes de você avançar ali. Cara, muito maneiro. E aí, eu tenho um negócio que eu costumo falar, eu vou te perguntar, já para você ir pensando, quais são os principais erros na hora de buscar um aporte. Eu invisto muito pouco, para não dizer que eu não invisto quase nada, porque eu só tomei taca. E eu não me acho o cara mais burro do mundo, já vivi esse negócio de dentro, só tomei taca, véio, só taca. Então eu falei, bicho, esse negócio não é para mim, né? Cada um no seu quadrado. Mas eu fiz muito entre os nossos negócios iniciais e o nosso clube de futebol. A gente teve mais de 80 investidores. Então a gente participou muito desse processo. E uma coisa que o próprio Diogo me ensinou foi ser claro na hora de chamar o investidor para falar sobre investimento. Né? Então o Diogo falava sempre, cara, não liga o cara e chama ele para tomar um café. E aí dá um susto nele falando... Liga e fala, cara, estou com uma rodada aberta, é de tanto, etc. Até fiz um conteúdo recentemente sobre isso. Eu acho um dos maiores erros dos startupeiros é chamar para tomar um café, porque mostra, às vezes, uma falta de maturidade. Amém. Eu tenho um slide disso na minha imersão. Você tem um slide disso? Eu falo, não aceite mais um cafezinho, ou eu boto uma maca de hospital, porque eu vou ter uma overdose de cafeína. Porque, bicho, tomar mais um cafezinho, quando eu fiz isso no Vale, que eu convidei um cara para tomar um cafezinho, ele falou, me fala o que você está precisando. Qual que é o tema? Qual que é a pauta, né? Aí eu acho que eu não sei o que eu estou precisando. Aí ele falou, quando você souber, você me chama de novo. Eu tomei na cara. Sensacional. E aí eu acho que, às vezes a gente fala tanto no básico, né? E aí eu vou jogar para você a pergunta. Onde que você acha, na abordagem, no idioma com o investidor, onde você acha que estão os principais erros dos startupeiros na hora de buscar grana? Cara, eu acho que tem vários erros, mas eu diria que o principal é ele na hora errada, cara. É ele quando... Queimar ficha. Queimar ficha. Mas sabe o que é o pior? E a gente tem que ter paciência também. Ninguém ensina isso. A gente ensina. Mas até bater na gente, ninguém ensinou. E o que ele escuta é que startup precisa de investimento. Investimento é dado pelo investidor anjo. Então ele acha que ele tem que bater na porta do investidor para mostrar o que ele está fazendo. E ele interagiu pouco, como você mesmo falou. Eu já investi em 57, eu valo com 500 por ano. Então, iguais a ele, eu já vi muitos. Como que você ganha a atenção do investidor? Legal. Você ganha a atenção do investidor quando esse cara não se apaixona pelo seu produto, mas ele se apaixona pela oportunidade. Para um cara se apaixonar por uma oportunidade, depois de ter investido em várias, tem que ser uma oportunidade em que ele consiga, de forma muito concisa, entender que existe uma ineficiência, que a visão daquele cara é diferente daquela empreendedora, daquele empreendedor. Uma diagonal que só ele está vendo. E que existe um caminho claro para ele usar o meu dinheiro para amplificar aquilo que ele está fazendo. Veja, amplificar o que ele está fazendo, um caminho claro para o uso do meu dinheiro,
de forma que ele já prove que colocando 1 milhão, volta 3, volta 4. Para você ter certeza, captar investimento não é para qualquer um. É a segunda coisa mais difícil na vida de um empreendedor. A primeira é fazer o negócio dar certo. Depois disso é o quê? Contratar o RH? Não. Implementar CS? Não. É conseguir dinheiro dos outros. É você se provar. E tem tantos pré-requisitos, tem que ter um time bom, tem que ter receita, tem que ter dor. Ou seja, você tem que estar tão arredondado... Alinhamento de astro, né? Que só tem uma coisa, bicho. Para você captar dinheiro, tem que ter uma força que prove antes para você que você quer esse dinheiro. Essa força é a certeza de onde você vai colocar isso. Legal. Se eu não tiver esse 1 milhão, eu vou crescer menos. Eu já validei, eu já testei. Olha o que eu já fiz com um influencer. Se eu fizer com 20, vai explodir. Olha o que eu já fiz de campanha. Se eu aumentar em 10 vezes, aumenta mais. Olha o que eu fiz com o meu blog. Olha o que eu fiz com o meu podcast. Se eu tiver mais grana, eu produzo 20. É nessa hora que você fala, eu quero dinheiro e o dinheiro quer você de volta. É nessa hora que você tem que falar com o investidor. Porque o investidor vai olhar por uma ótica completamente oposta do founder. O founder, a fundadora, vai olhar propósito, impacto, cliente feliz, NPS. O outro investidor vai estar vendo isso, mas ele vai estar vendo, cara, tem uma avenida de crescimento aqui. Tem possíveis compradores para esse negócio no futuro, que às vezes o cara não está nem vendo. Então tem que ser um match de visão, de sonho, de ambição, mas de muita entrega, de crescimento. Se eu não provar para você que eu sei e que eu provo com o resultado que eu sei, você não deveria estar falando comigo. Você deveria estar tentando provar primeiro para você. Legal. Cara, isso que você falou é muito forte, né? Você tem que provar. Você tem que estar convencido, tem que estar provado para você mesmo que você precisa daquele 1 milhão, que aquilo vai amplificar. E, cara, eu gosto dessa palavra amplificar, porque não é resolver todos os problemas com aporte. E existem, não sei se você concorda comigo, mas existem bons e maus motivos para se captar dinheiro. Exato. Tem gente que vai buscar dinheiro nos maus motivos. Estou com margem de contribuição negativa, só estou dando prejuízo operacional e não sei como crescer. Dinheiro para descobrir. Ferrou. Dinheiro para passar o mico para frente. Não quero morrer agora, deixa eu arranjar alguém para ganhar. Dinheiro para tacar dinheiro no problema, para ver se resolve com mais dinheiro, com mais gente. E às vezes não é isso. Eu já vi negócios queimarem 60%, 70% de uma rodada captada, ver que fizeram besteira, voltarem para dentro, demitir, olhar para dentro de casa, reagrupar, crescer muito mais do que cresceu com dinheiro captado. Isso é do caralho. Pessoal, sensacional, cara. Porra, gostei demais desse negócio de provar para você mesmo. Você tá no Spotify, clica para seguir a gente, dá 5 estrelas e lá no YouTube se inscreve no canal também. Tem muita coisa boa do nível desse bate-papo aqui com o Amuri. Como eu falei para vocês, isso aqui é um novo formato especial que estou estreando aqui com o Amuri. Eu estou chamando aqui de bastidores. Que honra! Estamos estreando com o pé direito. E aí, Amuri, eu sempre faço um bate-bola e o seu vai ser completamente diferente dos outros. Beleza? Vamos lá? Vamos. O maior retorno que você já teve em algum exit de investimento? 29 vezes Gama Academy. Gama, do Gui? Ele estava lá no Brasil de Silicon Valley também. Pô, já marcou para ele vir aqui gravar ou não? A Amuri vai ajudar a gente a... Não, o cara que fez 29 vezes com ele tem que ajudar a gente a trazer ele aqui. Isso aí tem que trazer mesmo, porque você retornar 29 vezes para o investidor não é para qualquer um, não, cara. Eu conheço algumas pessoas que investiram lá. O Felipe da The Bakery, o Rodrigo Quinalha investiu lá também. Fez muita gente feliz lá. Mas quem teve o maior exit fui eu. Por que será? Entrou no inicinho. Claro, fui o primeiro cheque. Legal, bacana. Qual foi a maior taca que você já tomou no investimento? Puta merda, tem que falar das... Falar dos tombos também, né? Cara, já tomei muita taca, viu? Mas vou lembrar de uma aqui logo de cabeça. Teve uma que eu fiz um investimento, era um negócio de moda, chamado Rent Style, onde a mulherada ia poder alugar as roupas de festa ao invés de comprar. Modelo Amaro, Localiza, você compra o ativo, custa 3 mil, aluga até ele devolver 4 mil, depois vende ele a 1.200 e tem uma super operação de lucro no negócio. Investi em janeiro, a pandemia caiu em março. Puta merda. E aí não, a pandemia vai ficar só 6 meses, lembram? Eu achei que era 40 dias, pô. 40 dias, mantém o negócio aberto. Não, mas é só 3 meses, mantém o negócio aberto. 6 meses. Tá, gente, agora, congela o negócio, porque vai que no final do ano a pandemia acaba, como estão falando, mais 1 ano e meio.
Aí o negócio foi comendo dinheiro, não conseguimos fazer nada. Toda a estratégia, todo o modelo era para o mercado aberto, para festas, para encontros. Ia fazer o quê? Compra o seu pijama com a gente? Então, perdemos. Essa daí foi... Write-off-aço. Write-off-aço. Eu fiz um investimento lá atrás, esse foi muito louco também. Meu primeiro investimento de todos, talvez tenha sido o mais maluco, foi numa startup de um Startup Weekend. E a primeira regra do rolê de todo investidor anjo é: não invista em startups no Startup Weekend. Porque não existe nada. Foram 3 pessoas que acabaram de se encontrar, criaram uma ideia e estão empolgadas. Na primeira semana, 96% das startups são criadas no Startup Weekend e deixam de existir. E eu investi nessa startup que ia trazer, na época, 2011 ou 12, eles iam trazer os gibis impressos para dentro dos celulares e futuros tablets. Nunca virou, gibi deixou de acontecer, Netflix está aí, YouTube ganhou o mundo, e eu botei dinheiro, e além de tudo, de não ter virado, eles não estavam full time na operação. Era uma agência que, além de ser agência, ia fazer essa spin-offinha. Ou seja, perdi dinheiro assim. 3 meses depois já sabia que não ia dar em nada, o produto nunca saiu. Foi minha primeira decepção investindo em startups, mas meu primeiro aprendizado também. Que conta muito, né? Muito. Você já fez quantas saídas? Você estava me falando aqui? 9. 9 saídas. Uma extravagância que você fez para comemorar alguma saída? Essa pergunta é muito boa, muito boa. Cara, eu fiz uma extravagância, não na minha primeira saída, nem na segunda, mas na terceira saída eu fiz uma pequena extravagância. Eu aluguei uma casa por 2 anos em Campos do Jordão, pagando à vista. Antecipado. 5 suítes, sauna, academia, assim... Caras, casa de caras. E foi durante a pandemia, porque eu fiz 3 exits na pandemia. Então a pandemia foi muito boa para mim. Legal. Eu sei que ela foi terrível. Não, sem romantizar. Sem romantizar, claro. Mas para as empresas que tinham problemas pandêmicos para resolver, elas foram atrás de tecnologia. Legal. Então eu vendi 3 empresas. Quando bateu a segunda empresa na pandemia, eu falei, eu não vou ter essa liquidez assim, então agora eu quero passar a minha pandemia em Campos. E acabei pegando por 2 anos, morei em Campos durante um tempo. E foi maravilhoso, mas aí depois as coisas voltaram ao normal, a minha empresa cresceu muito aqui em São Paulo, eu acabei voltando, não tem mais isso. Mas na época foi assim, acho que pingou 600 conto, eu gastei 300. Uma semana depois. Mas eu não sou um cara muito extravagante. Não, mas nós temos nossos momentos, acho que de vez em quando é bom também. E teve um outro esse também que eu comprei, um Rolex também, mas foi talvez uma pequenininha extravagância, não foi uma grande. Mas relógio suspeito pra falar, relógio não perde valor, se você cuidar direitinho não perde valor, isso é ativo. Mas eu sou um cara muito espartano, até porque eu invisto em todas as rodadas de investidores VC. Claro. Então, se nada der certo, todo ano eu gasto 400, 500 mil. Claro. Se nada der certo. Claro. Então, eu às vezes eu fico pensando que a minha maior extravagância é investir em startup. Eu acho que o legal... E uma coincidência, a gente assinou o closing da venda da Chip para Americanas no dia 1º de julho de 2021. Julho de 2021. E eu e meu sócio, a gente falou, pandemia, né? Cara, precisamos comemorar, a gente quer se encontrar. Cara, assim, porra, eu acho que... Vou até arrepio de falar. Eu juro, sinceramente, que eu queria que todo mundo pudesse sentir uma felicidade uma vez na vida que fosse que a gente sentiu, às vezes que a gente vendeu as nossas empresas. Do refresh na conta. Do refresh na conta, mas também, amor, de você honrar os investidores que colocaram grana em você. Isso é legal demais. De você poder ligar para os seus pais e falar assim, cara, olha, eu fiquei sem ver vocês esses últimos anos, mas tá aqui. Cara, pô, valeu a pena aquilo tudo que vocês investiram e tal. De certa forma, esses carimbos eu acho que eles são importantes. É muito importante. E dia 1º de julho de 2021, pandemia, não tinha muito para onde ir. A gente em São Paulo, vamos para onde comemorar? Fomos para Campos do Jordão. A gente alugou uma puta casa em Campos do Jordão. Lá no mesmo... Estávamos lá. Estávamos no mesmo localização do Google. Eu me lembro que a gente alugou a casa sendo de um dia para o outro, porque a gente teve que conseguir uns waivers para fazer o closing e tal. E aí foi meio que de uma hora para outra. Caramba, fechamos. Pum, Pix na conta, beleza.
E a gente foi, e eu lembro que era uma puta da casa, assim, e o que o pessoal falava, não, essa casa aqui ela é vizinha da herdeira do Bradesco. Era a única coisa que eu lembro, assim. Cara, foi tão divertido a gente ali na pandemia, tudo fechava cedo, então era a gente em casa enchendo a lata, comemorando, e puta, cara, assim, um senso de recompensa muito, muito bacana. E eu acho que as extravagâncias, talvez esse não seja nem o melhor nome, mas acho que elas têm um papel importante pra gente. Mas tem que fazer também. E eu acho que ela tem um papel educativo pra gente, pra mostrar que não é linha de chegada, que aquilo ali é só o processo. Porque depois você fala, cara, o que mudou? Né? Pô, o relógio é legal, mas você viveria sem um relógio. Saiu hoje sem. Você saiu sem, e aí você começa, você chega a um ponto e fala, pô, mas é pra isso? Porque se for pra isso não vale a pena, tanto que a gente se fode, né? Então eu acho que a extravagância ela tem um papel educativo. Né? A gente tem que... Né? Tem um cara que fala, The Hunter Hunts, né, cara? O caçador caça. É pra isso que a gente tá aí nessa merda. Não é pra comprar um relógio, não é pra fazer extravagância, mas faz parte de vez em quando a gente se educar com isso. Vamos lá. Investir em um negócio bom com empreendedor merda ou investir em um negócio merda com empreendedor bom? Negócio merda com empreendedor bom, porque empreendedores bons não ficam em negócios merdas. Caralho. Sutil e... Foi direto demais. Qual que é o maior red flag? Vou até mudar aqui. Qual é o maior red flag num investidor, no empreendedor, para você desistir de um investimento? Cacetada. Aquele que você fala assim, não, esse não. Tava indo bem até aqui. Excelente pergunta. Do ponto de vista técnico, não comportamental, e não no empreendedor, no negócio dele, eu diria que cap table é uma das coisas que mais me assusta e que mais traz problema para mim. Boa. Olha a importância do cap table, hein, pessoal? Importância do cap table. Muito importante. Da gente perder negócio. O que é cap table? Explica pro pessoal que não conhece. Cap table, pessoal, é o lugar, talvez a certidão de nascimento que vai mostrar para aquele grupo de empreendedores, naquela startup, quem tem a participação do que ali dentro. É no cap table que vai estar os investidores com 10, 15, 20, 30%, o advisor com 1, 2, 3, 5%, um ex-sócio que começou com você com 10%, mas já saiu da empresa, mas ainda tem lá os 10% dele na empresa. É como que a pizza está dividida. Como que a pizza está dividida. E o cap table é uma coisa muito importante, porque a jornada é longa e só fica no negócio quem tem a sensação de que ainda é dona do negócio. É o pote de ouro no final do arco-íris. Se esse time de fundadores somar os 3 sócios que estão na operação, tiver 40% da empresa e 60% está na mão de investidor ou de sócio que já saiu, por que ele vai estar trabalhando esses 40% para os outros 60%? Isso desmotiva os empreendedores num nível tão grande que mata o negócio. Então eu não posso investir num negócio que eu sei que ao longo prazo vai desmotivar o próprio empreendedor. Tecnicamente, essa é uma das que mais dói para mim. Comportamentalmente, eu acho que são mentiras e esqueletos no armário. Eu acho que é a postura, a índole, os valores, a conversinha mal feita, o não abrir o jogo. Conversinha torta. O ser ensaboado, o jogar comigo ao invés de mostrar o que é fato, o que você precisa, o que você não tem, as suas fraquezas, as suas forças. Tentar persuadir, achando que o jogo do investimento anjo é um jogo de persuasão mentirosa. Não, é um jogo de persuasão por excelência, por resultado, por bravura, por consistência. Então, white lies, esqueletos no armário, não funcionam. Eu tive uma aula, professor de M&A, em 2018, no INSPER, que não me lembro o nome do professor, mas ele falou um negócio, falou assim, cara, se tiver algum esqueleto no armário, fala desde a primeira reunião. Eu falo isso na imersão. E a justificativa é muito clara. Ele falou assim, cara, mais cedo ou mais tarde... A gente vai descobrir. Isso vai ser descoberto. Sim. Isso vai ser descoberto. Quando você traz isso no início, primeiro, você já economiza tempo de todo mundo, porque se for grande o suficiente esse esqueleto, cara, ninguém perde mais tempo. Segundo, isso pode ser uma puta oportunidade de você já mostrar o quanto que você é diligente, o quanto que você é ético, etc. Talvez você ganhe ainda mais a confiança, talvez você ganhe ainda mais valor, porque esqueleto no armário, não, mas assim, problemas todas as empresas têm. É só no mundo do Instagram
que as empresas rodam perfeito, os sócios não estão no operacional e que o cara pode tirar um ano de férias e voltar e a empresa está maior ainda. A empresa tem problema, pô. Passou da página 2. E você sabe muito bem disso. Quando a gente conhece o empreendedor, seja para investir ou para comprar, você conhece com o melhor cartão de visita possível, geralmente por uma atração. Seu negócio é incrível, quero comprar você, quero investir, ouvi falar bem. Daí até o deal acontecer, não vão vir notícias muito boas. A maioria das notícias vão ser notícias que vão depreciar um pouquinho. Você vai descobrir um número que não batia, você vai descobrir uma meta. Então, conte as coisas ruins no início, porque eu te ajudo a resolver elas. Legal. Porque daqui até o deal acontecer, vão ter pontos de notícias ruins que, se elas forem graves, eu posso começar a achar que você não quis me contar. E se você não quis me contar antes do meu dinheiro entrar, você vai me contar depois? É uma quebra de confiança. Total. O empreendedor está buscando dinheiro. Tem lá vários players na mesa querendo investir. Uns com mais reputação, outros de reputação duvidosa, mas com umas condições melhores, etc. A pergunta é, para o empreendedor, para a startup, o dinheiro do investidor tem CPF ou CNPJ? Caramba. O seu 1 milhão tem o mesmo valor do 1 milhão de um outro cara que não tem a sua experiência? Não, o meu 1 milhão é melhor. Mas só quem está na bota do empreendedor pode saber o quanto que aquele dinheiro às vezes é importante. Então eu não julgo quando o founder precisa. Eu não julgo nem o que ele teve que fazer para vir pegar o meu dinheiro, cara. Se esse cara teve que dar aula, fazer consultoria, trabalhar 5 to 6 num trabalho, só a gente sabe o dia a dia de empreender. Perfeito. Agora, se você consegue construir leverage para você, se você está conseguindo crescer o seu negócio, se você consegue controlar suas margens, ou pelo menos a Muri Startup não está dando lucro, o que sobra eu reinvisto, eu vendo almoço para pagar a janta, mas você está crescendo, você mostra que você tem uma relação LTV sobre CAC saudável, você gasta menos do que esse cliente traz para você ao longo do tempo, na minha opinião, isso muda fundamentalmente a vida desse cara. Você pode repetir a pergunta, cara? Volta essa daí que eu esqueci completamente. Perdi o fio da meada. Se o dinheiro tem CPF. Beleza, vou voltar desse ponto. O meu 1 milhão é melhor do que 1 milhão de outro investidor. Porque a gente vai colocar um gestor de portfólio para ajudar ele, eu vou colocar investidores qualificados para ajudar esse cara, eu vou colocar pessoas como você para investir nele, tá ali cobrando, porque eu tenho uma sede que ele pode usar, um auditório, um estúdio podcast, porque eu ajudo ele com PR, com assessoria de imprensa. Agora, eu nunca vou julgar se esse cara teve que pegar um dinheiro que não entrega tudo isso, porque o dia a dia do empreendedor, só quem é empreendedor sabe. Eu não posso julgar nem o que ele fez para chegar até ali no momento de pedir dinheiro para mim. Você não está full time. Não estou, amor. Porque senão eu não consigo contratar a pessoa que eu preciso. Mas na hora que entrar o seu dinheiro, eu fico full time. Eu tenho que respeitar isso. Perfeito. Amuri, eu não tinha desenvolvedor até 3 meses atrás. Era tudo low code, no code. Mas agora, com essa grana, bicho, olha como é que a gente já está validado e crescendo. Com esse protótipo. Imagina com o seu dinheiro. Então, cara, o que você fez para chegar até aqui é mérito seu. E se você teve que pegar um outro dinheiro para sobreviver, tem sonho, tem propósito, tem missão. Não sou eu que vou julgar. Legal. Mas se você consegue construir uma posição de vantagem, se você consegue sentar numa mesa e levantar dela, ou seja, você tem opcionalidade, você tem que construir opcionalidade. Como? Sendo inevitável, sendo o que cresce, sendo o que manda o reporte, sendo o que vai na sede tomar um café quando é convidado, sendo o que não perde a oportunidade de aparecer positivamente, que faz building public, que conta a sua história, que é um defensor da sua própria marca. A gente sabe quando um empreendedor está construindo algo incrível. E quando você está construindo algo incrível, você não tem só um investidor, você tem opções. E aí é obrigação escolher melhor. Legal. Quase fazer uma diligência as tem que avessas, fazer. né? As empresas de investimento não têm o Know Your Customer. Você tem que fazer um Know Your Investor. Total. E aí a minha recomendação vai captar com aquele investidor, dá uma olhada no portfólio dele, liga para os fundadores das empresas investidas. O que você pode me falar desse cara? Total. Por mais que você não conheça o outro fundador, existe uma irmandade entre fundadoras e fundadoras, que se esse investidor não é bom, ele vai te falar. Total. E isso rola muito também para M&A. Vai vender sua empresa? Esse cara que está te comprando já comprou outras empresas? Opa, vamos ligar para essa galera? Como é que foi o seu processo?
Como é que foi a negociação? Exato. Como é que foi o earnout? Como foi quando alguma coisa não saiu como esperado? Né? Isso vale muito para o M&A. Querendo ou não, né? O processo de captação ele faz parte do mundo de M&A. Cara, e a última aqui para te colocar na saia justa, hein? Ai. Qual é o empreendedor mais foda que você já investiu? E não adianta nem perguntar, tem que ser um. Pedro Rebelo da Bag. Legal. Já vamos anotar que esse aí eu quero receber aqui. Porque com O Pedro, essa rúbrica... o famoso Pedrinho, de BH, é um notável, é um dos caras que eu mais vi obcecado por crescimento na minha vida, comparado à galera do G4. De assim, meta, crescimento, live, ele ia fazer as lives, ele fazia os criativos, ele se expõe ao ridículo, ele pedia para comprar, ele se transformava nas lives, ele caçou o deal, ele caçou o M&A, era um obcecado em ajudar os clientes deles a venderem mais, porque aí ele gerava mais receita para ele. Foi um mestre quando começou essa mistura do mundo startupeiro com o mundo infoprodutor, que todas as startups falavam, isso, infoprodutor, lançamento, isso não presta, isso é black hat. Ele foi o primeiro a entender esse mundo e fazer lançamentos do produto SaaS dele. Legal. Ele fazia meteórico para vender loja. Legal. Então, assim, na minha opinião, foi o cara mais obcecado, mais diligente, mais próximo do investidor, dava a cara a tapa, contava as coisas ruins. Quando teve o exit, podia ter tirado a gente, convidou a gente para ficar no earnout, pagando o que era da saída de cara, mas carregou a gente junto do lado dele. Se eu ganhar alguma coisa, vocês vão ganhar junto. E dobramos Eu quero explorar isso. o valor da saída. Ou seja, para mim, ele está terminando o earnout dele agora. Se ele criar qualquer outro negócio, eu boto dinheiro. Eu quero explorar isso. Só antes, falar para quem está assistindo a gente aí, aqui na VPX a gente tem uma área dedicada para assessorar M&As, captações, quando fazem sentido. E se você está nessa dúvida, se é a sua hora, se você realmente precisa ou não, se você quer saber se você está na hora de ir para mercado buscar um comprador, tem um QR Code aqui na tela, lê lá, preenche esse formulário rapidinho que eu ou alguém do meu time vai entrar em contato para a gente poder te ajudar a saber se é o momento e também te assessorar com esse monte de termos aqui que o Amuri dá uma aula sobre isso. Estou aprendendo demais e a gente tem gente aqui que também pode te ajudar a entender esse universo, esse idioma. Beleza? Vamos falar sobre esse negócio de carregar no earnout, porque a gente já falou muito sobre o earnout aqui no... E olha como é que é legal a gente falar dos bastidores. Já falou muito do earnout aqui e para o empreendedor o earnout, eu diria que pelo menos 80%, 90% das vezes é uma merda, né? Eu e meu sócio a gente brinca e chama de earnout, né? Not. Você não vai levar nothing para casa. E uma coisa que eu comecei a alguns clientes nossos, eu pego muito o Early Exit para assessorar, eu adoro assessorar o Early Exit, eu acho que às vezes é uma besteira o empreendedor ficar esperando a saída de 500 milhões. Concordo assim, totalmente com você. 10 milhões na conta muda a vida de qualquer um, 5 milhões na conta muda a vida de qualquer um, 20, dependendo de como você for, você se aposenta e pode dar um próximo passo com mais tranquilidade. Então eu adoro assessorar os Early Exits. E nesses Early Exits, tem um comportamento muito comum do comprador falar, não, eu quero limpar o cap table, eu vou pagar esses caras todos à vista, e você eu vou pagar só um pouquinho e te deixar mais no risco para você ter mais incentivo para correr atrás da meta lá na frente. E você me contou esse negócio que eu achei muito bacana. Olha, eu como investidor, eu recebi um cash out, que é a operação a secundária, né? A compra da minha participação, e continuei uma parte no risco do empreendedor bater as metas e receber lá na frente. Pouquíssimas vezes eu vi isso, me lembro de um caso só específico. Eu queria que você contasse como é que foi essa experiência e se você continuou de alguma forma apoiando esse empreendedor depois dele já ter sido comprado, etc., para que ele atingisse isso, porque você tinha um alinhamento de incentivo. Perfeito. Cara, eu tive duas situações dessa. Uma foi um golaço e a outra foi ruim. Então, uma taca. De 9 saídas, só em 2 eu tive essa oportunidade. Concordo que eu acho que é uma porcentagem muito pequena. Geralmente a limpeza tira o investidor e até para o investidor é melhor. É melhor. Você quer encerrar a sua história, você quer sair, até com desconto você aceita. A primeira eu tomei taca. Então a promessa que a gente tinha de aumentar não deu em nada. É disclosure, então não posso falar. Claro. Mas acabei perdendo grana no final. Eu ia dobrar o valor da saída, acabei saindo com nada. Ok. 50% do valor investido inicial.
Já nessa da Bag, não. Ele foi comprado pela Local Web, parte do deal, ou da forma como a gente estava estruturado, carregou a gente junto com eles. Se não desse nada, a gente já teria tirado 6 vezes. E já tinha sido lindo, porque tinha sido 3 anos de investimento. Eu estava falando, ok, não existe gol feio. Feio é não fazer gol. Não, mas vamos à realidade. 6 vezes de retorno é um puta retorno. Puta retorno. Vamos colocar todo mundo pé no chão. Principalmente em 3 anos. Tava maravilhoso. Sensacional. A gente acompanhou eles, ficamos mais 3 anos de história. E agora, nessa semana, vai sair a última parcela do earn-out. E ao total, esse deal saiu de 6 vezes de retorno para 12 vezes. Sensacional. 11 ponto alguma coisa. Então, nesse caso, eu fiquei. Foi um convite dos founders, a gente ficou. Eu vi eles entregando o coração. Eles negociaram o M&A muito bem também. Existiu uma negociação onde o dinheiro que eles traziam para as outras unidades da Local Web também integravam parte das metas atingíveis. Só que eles são tão bons que eles mudaram de dentro para fora da Local Web e Bag e eles se tornaram um time muito relevante lá. Legal. Então deu tudo certo. Ali foi uma história de o oposto do earn-out, foi um yes, foi um earn-out feliz. E eu ajudei ele com o divã, em bater papo, vem trabalhar da minha sede, precisa de algum contato, mas decisões estratégicas de negócio, não. Aí já entrou Local Web, aí o jogo já era maior, aí mudou o jogo. Eu não era mais aquele cara que ele podia pedir uma ajuda. Ele já estava num outro patamar. O que eu pude fazer o que você precisar, eu tô aqui. E às vezes o precisar vamos fazer um churrasco hoje? Quero chorar as pitangas. Vamos tomar uma. Posso usar teu estúdio? Me passa a conexão do Rony da reserva? Às vezes era isso. Mas eu ajudei muito pouco. O que a Bag faz? 100%. A Bag, no início, ela era a forma mais fácil de você criar sua loja virtual. Você entrava nela, criava sua lojinha para você vender camiseta de estampa que você estampa. Ok. E a Bag colocava você no Instagram, no Mercado Livre, no site próprio da Bag. Ela gerenciava várias lojinhas, você tinha um app para gerenciar isso. Tirava foto por ele, publicava por ele, cobrava por ele, entregava por ele. A Local Web comprou e virou uma solução de e-commerce integrada. A Tray, integrada a várias outras, Mandae, várias outras soluções que fazem parte do ecossistema deles. E olha que interessante, né? É o segundo caso de aquisição da Local Web bem sucedido. Eles são bons nisso, cara. O Rodrigo Dantas, que esteve aqui. Eu sou fãzaço do Rodrigo Dantas. Eu aprendi demais ouvindo Like a Boss. Acho um cara simples ao extremo, perto do tamanho que esse cara tem. Gigante. E teve aqui, falou super bem sobre a Local Web. Né? Esse tipo de reputação, ele vai se criando, né? Do ponto de vista tanto do comprador, tanto do ponto de vista do vendedor. E principalmente a reputação de que depois que você entra lá, você consegue continuar trabalhando, opinando, crescendo, influenciando. Isso é muito legal. Aí você acredita no earn-out. Então acho que eles mandaram muito bem nessa geração de empresas que eles compraram durante a pandemia, porque são empreendedores que vão contar histórias boas de earn-out. Isso não tem preço para um M&A. Total. E ó, pessoal, se você eventualmente está aí vendendo a sua empresa, etc., você vai se deparar com várias coisas que vêm do lado do comprador, e normalmente quem dá o tom é o comprador. Né? Você é um cara normalmente muito menor do que o comprador ele já vem com algumas verdades absolutas do mundo de M&A. E eu gosto sempre de provocar um pouco o porquê dessas verdades. Vou dar alguns exemplos. Arbitragem. Método de solução de conflito tem que ser arbitragem. Né? E o comprador vai te falar, não, porque a arbitragem é mais moderno, anda mais rápido. E de fato, tá, isso é verdadeiro. O que não te conta às vezes é que uma arbitragem ela pode custar 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões só de partida. Então, procure questionar às vezes algumas coisas que o comprador já está trazendo. Esse lance de limpar o cap table, isso é um negócio interessante. Porque quando o comprador ele te limpa o cap table, ele basicamente te fragiliza numa discussão, numa disputa futura também. Imagina que se tivesse algum conflito, esse empreendedor da Bag, ele teria do lado dele o Amuri, que é um cara bem relacionado, um cara experiente, um cara que tem dinheiro para apoiar, etc. E não ficaria fragilizado. Então, considere essas coisas. Às vezes, e eu fui assim, quando chegou, falei, vai limpar o cap table. Eu falei, nossa, que show. Tudo bem. Vou ficar aqui sozinho, etc. Não sei o quê. Reflita um pouco disso, tá, pessoal? Eu sempre trago essas questões para os nossos clientes, que tomar cuidado com essas verdades absolutas. Eu acho que essa é a grande verdade. Excelente observação. E eu não estou dizendo que o lado comprador age de má fé, tá, pessoal? Não é isso. Não é isso. Eu tinha um investidor meu
que ele falava uma frase, falava sempre em inglês, assim, e ele era broncão, né? No melhor dos sentidos, um cara que aprendi muito, falava assim: You don't get what you negotiate, you don't get what you deserve, you get what you negotiate. Então, cara, nunca leva pro lado, ai, que sacanagem, é porque eu trabalhei tanto, eu merecia tanto, isso aqui. Aprenda a negociar. Estuda isso aqui que a gente está falando. Vai sentar a bunda e fazer um curso de M&A para reduzir a assimetria de conhecimento sua para os seus advisors, que também muitas vezes estão conflitados. Tá? Eu falei uma frase para um empreendedor que inclusive você conhece, você já quase investiu nele. Eu falei uma frase para ele uma vez que ia entrar lá, junto com outros investidores dele, e aí um dos investidores falou: eu vou trazer um advogado meu para te assessorar e tal. Ele falou: pô, show, tá, papapá. Moleque fenomenal, brilhante, um dos caras mais fora da curva que eu conheço. E ele falou: show, tal, não sei o quê. Eu liguei para ele depois e falei: ô filhão, não tem amigo seu na mesa, tá? Nem eu, nem o não sei quem, nem não sei quem, nem não sei quem. O advogado indicado dele é dele. É dele. Não confunda as coisas. Perfeito. Ah, é má fé? Não sei, eu não tô nem subentendendo isso. Mas não esqueça, você tem o que você negocia, não necessariamente o que você merece. Beleza? Amor, cara, do caralho, acho que é um dos podcasts mais técnicos que a gente já fez aqui. Eu, poderia ficar o dia inteiro. Mas já caminhando aqui pro final, quero fazer mais desse formato de bastidores. O que mudou no mercado de venture capital nos últimos anos? E até já conectando com isso, o que você deixa assim, de conselho para quem está embarcando nessa trajetória de captação, de rodadas, de VC, etc., à luz da mudança que o mercado veio tendo nos últimos anos, se é que você acha que teve mudança? Eu acho que teve. Teve, cara. Eu acho que ficou claro para a gente nos últimos anos que a gente tem uma liquidez diferente do resto do mundo, de que aqui os nossos exits não acontecem porque as startups fazem IPO, acontece porque tem M&A, sendo feito por empresas estratégicas, muitas vezes listadas. A gente entendeu que esses M&As, em sua grande maioria, falando de startups, acontecem até 120, 150 milhões. Então, vou fazer uma startup vender por 750 milhões. Você vai ser uma mosca branca. Então, ao entender isso, os fundos também estão se adaptando para ou investir mais no início, ou criar seus fundos seed/pré-seed investment. Então eu acho que aqui no Brasil, e aí eu gostei muito, você falou dos micro-exits, eu acredito muito mais nisso hoje em dia. Investir nessas startups com valuation próximo a 10 milhões e vender elas por 30, 40, 50, 60, até 100, mas não esperar que eu vou vender ela por 150, 200, 300. Eu acho que isso mudou muito. Isso fez com que os investidores começassem a pensar, então deixa eu entrar aí também. O investidor também experimentou a temperatura da água, viu muita coisa que ele não gostou, mas agora ele quer a sofisticação que ele tem em outros veículos de investimento. E os empreendedores estão vendo que agora os investidores também podem colaborar mais. Então, acho que a gente está evoluindo muito o nosso ecossistema, mas eu acho que a grande virada é essa, é entender que a gente tem um tamanho de maturidade de negócio e que a gente não pode tentar esticar a corda achando que a gente é Estados Unidos, a gente é Brasil. Legal. Eu tenho uma percepção que eu queria te trazer e são minhas reflexões da madrugada. Eu sinto que os investidores eles amadureceram muito nos últimos anos. Quando eu pego um contrato de investimento hoje que vem do investidor, eu vejo cláusulas muito mais duras e sofisticadas do que eu via em 2017, que foi quando eu fiz minha primeira rodada de captação. Ao passo que os early empreendedores eles seguem uma lógica diferente. O investidor ele vem investindo desde lá de trás. Os novos empreendedores eles vão surgindo todo ano. Eu sinto, quero saber a sua opinião, que a assimetria de maturidade entre investidores e empreendedores elas têm aumentado. Então, assim como você faz esse papel do advisor para o investidor, trazendo mais maturidade para ele, eu sinto também cada vez mais as startups, que antes era uma doideirada. Eu ia lá, negociava direto, etc. Sim. Talvez cada vez mais as pessoas também precisem de amor e espinhos lá do lado deles. Você tem essa sensação de que o investidor talvez ele tenha amadurecido mais por uma questão lógica do que os empreendedores? Eu acho que a gente teve um aumento dessa assimetria, sim. E assim, eu vou dar de orelhada aqui o motivo. Esse investidor, quando ele decide virar investidor, ele investe para ficar 5 anos e ao longo desses 5 anos ele está investindo em outros negócios e ele continua investindo. Então ele só adquire mais maturidade para um personagem, para um ICP, para um avatar que ele se tornou, que ele fica até o fim da vida. Total.
Esse empreendedor, ele começa, desiste, começa, vai fazer uma outra coisa, começa, vai para o mercado e todo dia está surgindo novos empreendedores. Exato. Então, todo dia surge uma nova startup que nunca aprendeu sobre investimento, que tem que voltar para o início da esteira, aprender com os meus conteúdos de 10 anos, com o que você fala, com o que eu falo, com o que o Tony fala. E muitas vezes nós também paramos de fazer conteúdo para essa galera. Então, às vezes, a gente enfrenta sazonalidades de formação desse conteúdo que deveria ser dado nos colégios, como é dado em Stanford, como é dado em Harvard, como é dado no MIT, como é dado em Draper, mas não é dado nas nossas universidades daqui. Então, todo dia, novas startups, novos empreendedores nascem, mas todo dia um investidor anjo fica mais maduro. Legal. Então, essa maturidade fica com esse lado, mas aqui a gente precisa colocar alguma coisa na base. Ó, Marcelinha, nós vamos transformar toda essa conversa num e-book rico, VPX Investidores VC, para a gente poder distribuir para o máximo de empreendedores que estão ali começando o negócio. Já topei. Topou? Topei. Fechou. E quem te mandar a Muri no Instagram já vai receber o e-book. Quem mandar a Muri no Instagram, em algum corte vai aparecer isso aqui, já vai receber automaticamente. A Muri, cara, primeiro te agradecer por ter topado vir aqui. Prazerzão te conhecer pessoalmente. Prazer foi meu. Tinha muita vontade já de te conhecer. Foi ótimo. Acho que você faz um papel mais do que bacana, papel fundamental e que pouca gente está fazendo, que é de uma educação verdadeira do investidor. Você me ganhou muito quando você me deu uma resposta sóbria aqui sobre o dinheiro ter CPF ou não. Acho que qualquer outra pessoa ia falar, não, o dinheiro tem CPF e tal. Você me deu uma resposta sóbria de quem realmente entende o que é estar na arena. E, puta, cara, obrigado pelos ensinamentos. Para fechar o nosso papo, cara, deixa uma palavra aí para a turma que está empreendendo. Último conselho para fechar dentro desses infinitos que tem no meio desse bate-papo, que foi muito bacana. Bom, obrigado pelo convite, foi realmente muito legal, é um papo que eu gosto, um tema que eu gosto. E conversando com os empreendedores que estão aqui, observando a gente, pensando em vender os seus negócios, a reflexão que a gente teve aqui durante o nosso papo, e que eu gosto de parafrasear, o Rafael, um grande amigo meu também, da Question, que fala, cara, você quer ser rico ou rei? Porque muitas vezes a gente está nessa jornada e construindo, mas a gente pode antecipar anos de negócio com uma venda que muda a realidade da gente, dos nossos colaboradores, das nossas famílias. Então, a provocação se o Venture Capital está mudando para entender isso, será que você não tinha que estar mudando também para entender como vender o seu negócio? Fica aqui a provocação, mas se precisar de investimento de capital para chegar até lá, é só falar com a gente. Eu estou no @Muripinho ou @investidoresvc em qualquer rede social, Instagram, LinkedIn. Se demora, eu dou até uma dancinha lá no TikTok. Mas por enquanto não. Mas vai ser uma honra seguir vocês, responder qualquer dúvida. Eu estou por lá e vai ser uma honra voltar aqui sendo convidado. Amor, obrigado, irmão. Valeu. Que puta papo. Acho que nos podcasts, um dos episódios mais técnicos que a gente fez. Espero que realmente vocês tenham gostado. Pessoal, esse foi mais um episódio do Zero ao Exit. Não deixe também de me seguir lá no Instagram, @oRodrigoMiranda, e a VPX, que proporciona esse conteúdo para vocês, @VPX Company. E principalmente, vai lá no Spotify, segue a nossa página, dá 5 estrelas, compartilha o episódio, marca Rodrigo Miranda e Amuripinho no Instagram, vai no YouTube, comenta, deixa o que você gostou, o que você não gostou, dúvidas, toda dúvida que tiver aqui eu me comprometo, eu vou encher o saco do Amuri para ele ir lá ajudar a responder também, tirar a dúvida, que essa é uma missão que a gente tem em conjunto. Minha vida poderia ter sido mais fácil se eu tivesse ouvido pessoas como o Amuri. Beleza? Dá o like, compartilha e vambora. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio.